sobre o punho e mão, tecendo vários componentes que devem ser observados durante o estudo ultrassonográfico. Como introdução, lembrar que o punho é composto pelos ossos rádio-ulna, né, com os ossos do carpo, tá? E tem duas colunas, proximal e distal, né, que podem estar demonstradas pelos arcos de Lula, que seriam a porção proximal dos ossos de carpus, proximal, dos ossos de carpo proximal, da porção distal dos ossos do carpo proximal e a porção proximal dos ossos do carpo na porção distal. Isso é importante saber porque se houver uma quebra dos arcos de Lula, pode inferir que tem algum processo de fratura, alguma instabilidade no punho, entendeu? Então seria um sinal de avaliação da estabilidade e também na anatomia também. Bom, o primeiro tópico que a gente tem que comentar quando a gente avalia o punho no ultrassom, eu sempre começo pelo túnel do carpo. O túnel do carpo tem como assoalho os ossos do carpo. Na porção proximal, o escafoide pisiforme. Na porção distal, trapézio e gancho do amato ulnar. E contém os tendões flexores digitais e profundo, cada um em número de 4, superficiais, 4 profundos, o flexor longo do polegar, o nervo mediano, tá? E a gente tem que geralmente fazer a avaliação do corte transversal de início, tá? E sobre o conteúdo do túnel do carpo está o ligamento transverso do carpo, também chamado de retináculo dos flexores, tá? A gente coloca o paciente nessa posição confortável, né? Tal, e avalia tanto o retináculo, o nervo mediano, o conteúdo tendíneo no seu interior, tá? E lembrar que o conteúdo do túnel do carpo, como falamos, são os flexores superficiais e profundos dos dedos, em número de 8 total, nervo mediano, flexor longo do polegar, tá? E o que não faz parte do túnel do carpo, mas fica pertinho, é o flexor do carpo radial, que se insere ao escafoide, tá? E também temos que lembrar que o canal de Guion, que fica do lado ulnar, passa o nervo ulnar e as estruturas vasculares, artéria e veia, tá? Quando a gente coloca o túnel do carpo na sua porção proximal, ou seja, escafoide e o pisiforme, é o local onde que se a gente avalia a área do nervo mediano, tá? Que a gente vai falar a seguir, tá? Bom, aqui num esquema da porção proximal, a gente viu que aqui é o escafoide pisiforme, tá? Aqui a gente região do canal de Guion, com o nervo ulnar, conteúdo do túnel do carpo. Aqui é o flexor do carpo radial, tá? Só para vocês gravarem. Na porção distal, ou seja,
trapézio e o âmulo do amato, também há todos os conteúdos já citados, tá? Com o nervo mediano nessa região e o retináculo dos flexores, tá? O nervo ulnar tá aqui, tá? Bom, o que a gente avalia na região do túnel do carpo? Além dos tendões, se tem sinovite ou não, como está a morfologia, se há eventualmente um músculo acessório adentrando o túnel do carpo, tá? O nervo mediano propriamente dito, tá? A gente também avalia a região do canal de Guion, como a gente falou, né? A parte do nervo, artéria e veia, tá? Tanto na porção proximal quanto na distal. Lembrando que o nervo ulnar é sensitivo motor, tá? Só para você ter uma noção dos planos onde se avalia, né? Mais proximal e distal, tá? Aqui é o proximal e distal. E lembrar que os tendões flexores são envoltos por bainhas e também tem a bolsa radial e ulnar, tá? Que tem diferentes morfologias, tá? As bolsas e bainhas têm a função de reduzir o atrito e melhorar o deslizamento das estruturas tendíneas para uma melhor efetividade da movimentação, tá? As bolsas sinoviais radial e ulnar podem ter comunicação de 50% a 85%. Então, frequentemente pode haver essa comunicação, tá? Na parte extensora, a gente tem que avaliar basicamente os tendões extensores que ficam em 6 túneis osteofibrosos, a saber, no primeiro compartimento radial, o abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar. Aqui o segundo compartimento, os extensores radial, curto e longo do carpo, tá? Aqui o extensor longo do polegar, no terceiro compartimento, sendo que o que divide o segundo e o terceiro é o tubérculo de Lister, que é um bom ponto de referência anatômico, tá? O quarto compartimento são compostos pelos extensores dos dedos, tá? O quinto compartimento, o extensor do dedo mínimo, e o sexto compartimento, extensor ulnar do carpo, tá? Sempre que você for avaliar o punho, não esquecer de avaliar, dar uma olhada na articulação radioulnar distal, porque eventualmente você pode ver líquido na região, se tem um afastamento entre elas, denotando alguma lesão do ligamento radioulnar, tá? Bom, como primeiro tópico a ser estudado, e que é muito frequente a queixa clínica no consultório, é a síndrome do túnel do carpo, que é a neuropatia compressiva periférica mais comum, tá? Trata-se da compressão do nervo mediano no interior do túnel do carpo, mais frequente em homem, mais frequente nas mulheres que nos homens, geralmente na idade entre 40 a 60 anos, tá? E o quadro clínico basicamente é uma parestesia, hiperestesia na face palmar do primeiro ao quarto dedo, tá?
E em casos avançados, até fraqueza e quadro motor, perda de força, tá? E pode até denervar, em casos mais crônicos, a musculatura tenar, tá? É interessante avaliar o nervo mediano, a tua área de seção transversa, no túnel do carpo da porção proximal. Porque estudos clássicos, inclusive a do professor Renato Senick, ele mostrou que uma área de seção transversa maior do que 10 milímetros ao quadrado está correlacionado a um valor preditivo e sensitivo maior do que 80 a 90% dos casos, que correlacionam bem com a síndrome do túnel do carpo. Tá? A mensuração do nervo mediano. A gente traça o cursor para mensurar, pegando o nervo mediano, mas tirando de fora o epineuro, que é a porção mais ecogênica. O epineuro não consta na mensuração do nervo mediano, tá? E caracteristicamente o nervo, como toda estrutura nervosa, ela se apresenta como um tipo cacho de uvas, tá? Cacho de uvas, tá? No caso, estava bem espessado, estava em torno de 34 milímetros ao quadrado, para um normal de até 10, tá? Lembrando que existem pessoas do biotipo que podem ter um nervo mediano assim acima de 10, mas não tem nenhum sintoma, tipo 14, 15, e ao mesmo tempo pode ter pessoas com nervo mediano menor do que 10, mas tem todo o quadro clínico da compressão do nervo mediano, tá? Então, a mensuração do nervo mediano serve apenas para corroborar os achados da síndrome, tá? Sendo que o diagnóstico deve ser feito pelo estudo clínico e de eletroneuromiografia, tá? Percebam bem que aqui é o nervo mediano num corte longitudinal, tá? Aqui é o túnel do carpo, tá? Perceba bem que aqui há um espessamento e um afilamento, entendeu? Indicando que há um certo grau de compressão, entendeu? Tá? Na região. Perceba que do afilamento foi para um espessamento, indicando a compressão, tá? Outro achado importante que não pode ser confundido com nervo é músculo acessório, tá? Que geralmente pode se insinuar no túnel do carpo, geralmente é o flexor superficial dos dedos, tá? E é interessante fazer a manobra dinâmica, pedir para ele flexionar os dedos, tal, para ver se ou o punho, para ver se há essa extensão do muscular. E obviamente, acompanhar ao longo do antebraço, para ver se corresponde do músculo, tá? Outro achado comum, não tão infrequente, é o nervo mediano bífido, tá? Com ou sem a persistência da artéria mediana, tá? Aqui você pode ver no túnel do carpo que tem dois nervos medianos, que ele se apresenta bífido, e no caso, a artéria mediana persistente. Eventualmente, pode estar trombosado, tá? Por isso que a gente sempre coloca o Doppler para ver se tem vascularização ou não, tá? E geralmente a gente não soma
os valores dos nervos medianos. A gente coloca no laudo nervo mediano bífido medindo tatatã e tatatã, tá? Não soma as duas mensurações, tá? Outra síndrome de compressão nervosa é a compressão do canal de Guion, né? Do nervo ulnar, né? Lembrando que o nervo ulnar, ele é sensitivo e motor, tá? Então, se antes da bifurcação os sintomas são sensitivos e motores, como dor, parestesia, fraqueza muscular na eminência hipotenar, ou seja, no quarto e quinto dedo, tá? Geralmente tem esse aspecto da pessoa sentir no quarto e quinto dedo, tanto sintomas sensitivos como motores, tá? Eventualmente, em casos mais severos, a pessoa já pode ter uma fraqueza na flexão, abdução ou posição do quinto dedo, tá? Que pode já estar indicando um grau de acometimento mais avançado, tá? Dentre as causas da síndrome do canal de Guion, vão desde traumas, tumores, trombose da artéria ulnar, que a gente vai ver, né? Cisto de ganglion, todas as coisas que podem estar dentro do canal de Guion e que pode, por efeito de massa ou algum processo inflamatório, alterar o funcionamento do nervo, tá? A síndrome do martelo hipotenar, classicamente, é observado em pacientes que trabalham com movimentos repetitivos. Classicamente é aquela pessoa que trabalha com britadeira, tá? Movimento repetitivo e tal. E o que pode acontecer com esse movimento repetitivo e de alto grau de força, né? Pode levar a uma trombose ou ao neurisma, levando a um distúrbio isquêmico da artéria ulnar, levando a parestesia, sensibilidade ao frio e descoloração nas pontas dos dedos. Então, classicamente, o que a gente vai ver? Ou uma trombose ou um aneurisma da artéria ulnar, tá? Geralmente pacientes que têm como trabalho britadeira ou mesmo furadeira, algum mecanismo que seja por trauma repetitivo e de alta intensidade, entendeu? Tá? Então é a síndrome do martelo hipotenar. Lembrar sempre quando há uma trombose ou aneurisma por trauma repetitivo, tá? Bom, vamos partir agora para tendinopatia dos extensores, tá? A gente vai discorrer cada túnel, tá? Sempre no primeiro avaliação a gente faz os cortes transversais, tá? No primeiro túnel, a gente lembra que passa o extensor curto do polegar e abdutor longo do polegar, tá? E eventualmente pode ter abdutor longo acessório, tá? Classicamente, a gente chama do quadro de tendinopatia ou tendinossinovite o epônimo de De Quervain, tá? Desse primeiro compartimento. E o que a gente vai ver são espessamento, hipocogenicidade, líquido nas suas bainhas, tá? Aqui, eventualmente, ó, tem um músculo acessório também, tá? Do abdutor longo, tá? Aqui
Só para você ver, esse é o aspecto normal. Aqui você vê o que? Espessamento, o halo hipoicogênico, aqui num corte longitudinal, tá? Tá? Aqui tem um... Perceba que aqui tem 3 tendões, né? Na verdade, é um abdutor longo acessório, tá? E perceba bem que quando está muito espessado, a bainha sinovial, eventualmente já está com fibrose, tá? O segundo túnel é composto pelo extensor radial longo e curto do carpo, tá? É importante esse compartimento, por quê? Porque eventualmente vai ter um quadro chamado de quadro de interseção com o músculo do primeiro túnel, né? O que acontece? Quando o segundo túnel dos extensores radiais longo e curto do carpo passa sob o primeiro compartimento que a gente já falou, eventualmente pode ter uma fricção e pode ter uma dor, edema na região. Isso por movimentos repetitivos de flexão e extensão, tá? E pode dar esse quadro doloroso. Então, sempre que o paciente tiver alguma dor na região distal do antebraço, a gente vai ter que pegar o transdutor e voltar para o antebraço e ver o cruzamento do primeiro sobre o segundo compartimento, podendo dar dor nessa região. E qual o local? Geralmente 4 a 8 centímetros perto do tubérculo radial. Ok? Tá? Lembrar, então, interseção proximal do primeiro e segundo compartimentos, tá? Avaliar de 4 a 8 centímetros proximal ao tubérculo radial, nessa região. Ok? Tá? Aqui é onde que o primeiro compartimento cruza o segundo compartimento. Tá? Pode haver também uma interseção distal entre o segundo e o terceiro compartimento extensor, tá? Aqui está o segundo compartimento, né? Tá? E aqui o terceiro, que é o extensor longo do polegar, ele pode passar por cima. Também pode estar dando um atrito, alguma fricção, entendeu? Então, sempre que, dependendo do local onde está a dor, você avalia se é entre o primeiro e o segundo ou se é entre o segundo e o terceiro. Dessa síndrome de interseção, tá? Aqui, voltando, síndrome da interseção, aqui a gente já vê que tem uma tendinopatia e aqui a musculatura passando sobre ela já está com certo edema na região, tá? Ou os próprios extensores radial, curto e longo do carpo estão com uma tenossinovite. Perceba bem como está espessado e a bainha sinovial com líquido circunferencialmente, tá? O terceiro túnel é o extensor longo do polegar, tá? Sempre fazer o corte transversal no tubérculo de Lister, tá? Tubérculo de Lister, aqui está o extensor longo do polegar, aqui Lister,
extensor longo do polegar. É interessante, eu já peguei pelo menos umas 3 vezes na minha prática clínica rotura ou tenossinovite importante desse extensor longo do polegar. Por quê? Porque nesses 3 casos da minha prática clínica havia um parafuso de fixação no rádio cuja extremidade ficava na região onde que passa o tendão extensor longo do polegar. E desta forma friccionava, havia um movimento de fricção e teve casos de rotura completa. Então, sempre que você tiver souber que o paciente está com dor bem nessa região, ou em qualquer outra porção dos tendões extensores, veja se há, pelo raio-x, ou eventualmente eu consigo ver também o parafuso de fixação saindo do contorno ósseo e friccionando. A gente pede para ele fazer movimentos dinâmicos e eu já peguei, nesses casos, o tendão friccionando sobre o parafuso de fixação, tá? O quarto túnel corresponde aos extensores comuns dos dedos, tá? E geralmente você seguindo o terceiro dedo do terceiro túnel, você consegue ver ele de forma completa no corte transversal, tá? Terceiro e quarto. Tá? Perceba que aqui a tenossinovite é bem exuberante, porque além dos tendões estarem acometidos, existe um processo de sinovite, no caso, por artrite reumatoide, tá? O quinto túnel raramente é acometido por uma patologia. Eu não lembro na minha prática clínica nenhum caso de ter acometido o quinto túnel, que é o extensor do quinto dedo, tá? Mas do sexto túnel já vi vários, desde que é o extensor ulnar do carpo, desde tenossinovite, tá? Aqui é o tendão de aspecto normal, até uma tenossinovite, tá? Ou luxação, subluxação do extensor ulnar do carpo, tá? Eventualmente, em repouso já tá subluxado, ou eventualmente você pode pedir para ele fazer uma pronação, supinação, tá? Do punho, para ver se há uma subluxação ou não, tá? Outros achados comuns no exame ultrassonográfico são cistos atrocinoviais ou cistos gangliônicos, tá? Correspondem a 70% das formações expansivas do punho, tá? Mas em mulher, na segunda a quarta década, muito mais comum na região dorsal que da volar, tá? Mas se bem que na volar também existe, tá? E geralmente, não infrequentemente, comunica na região escáfulo semilunar. Na região volar, geralmente há a comunicação com a articulação radiocárpica e pode envolver o feixe neurovascular radial, tá?
Então, de forma para ilustrar, existem várias formações císticas, desde as simples aceptadas, as com conteúdo heterogêneo, tá? No caso, tá? E outra coisa que a gente tem que notar, que a gente vai falar, são as sinovites, tá? Que aí, no caso, geralmente pensar em processos inflamatórios, um pano reumatoide, né? Colocar sempre o Doppler para ver se há vascularização, se há irregularidades dos contornos ósseos, para poder caracterizar erosões ósseas, que falaria mais a favor ainda de um processo reumático, tá? E assim, o ultrassom tem uma vantagem que às vezes no exame clínico não se evidencia uma sinovite, mas o ultrassom detecta. Então, quer dizer, o ultrassom é indicado nas fases mais precoces, tá? De qualquer suspeita de processo reumatológico, tá? Outra queixa comum, inclusive hoje, eu peguei esse caso. O médico achou que pudesse ser um quadro de cisto artrosinovial na região dorsal. Aí fui ver, era na verdade uma protuberância óssea na região dorsal da base, no caso meu, foi com o terceiro metacarpo, tá? E com um amato, tá? A gente viu uma protuberância óssea nessa região, tá? E o quadro clínico da pessoa era de dor, tá? E que referia que estava aumentando, tá? Como falamos anteriormente, a artrite reumatoide é uma dos quadros mais comuns, o acometimento no punho, tá? Geralmente a pessoa refere, eu tenho uma dor matutina e eu sinto um inchaço nas mãos logo pela manhã. E já com um quadro arrastado de algumas semanas ou meses. Aí a pessoa pode levar, além dos exames clínicos laboratoriais, exame ultrassonográfico. E o que a gente pode ver? Basicamente a sinovite, tendinopatia, erosões ósseas, como falamos, né? Tá? E ao Doppler, eventualmente, não só o Doppler colorido, mas o Power Doppler, que é mais sensível, tá? Mas não tem direção como o Color Doppler, tá? Vimos aqui o espessamento sinovial com Color Doppler importante, né? Tal. Outro achado clássico no ultrassom, nas queixas que aparecem no consultório, é a rizoartrose, que corresponde à artrose do primeiro metacarpo com trapézio, tá? Super comum nas mulheres entre 40 e 60 anos, tá? Basicamente dor na base do polegar e notadamente na atitude de preensão e pinçamento, tá? Então o que a gente pode ver? Uma reação osteotrófica nessa região, tá? Outro achado não tão frequente, mas que existe, é a fibromatose superficial da fáscia palmar, tá? Que a gente pode ver como espessamentos focais ou até maiores na fáscia palmar, geralmente
cursa na região volar entre o quarto e quinto dedo, tá? Quinto raio, tem 2 flexores, mas pode ser em qualquer lugar, tá? E dependendo da evolução do quadro clínico, ele pode até ter uma rigidez, a pessoa não consegue mais movimentar, de tão exuberante que está o quadro da fibromatose palmar, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre as mãos, que é compostos pelos metacarpos e falanges, tá? Bom, os objetivos é avaliar anatomia, o complexo cápsula ligamentar e todo o mecanismo extensor e flexor, e como aqui essa estrutura maravilhosa que são os dedos, como aqui eles se estabilizam, tá? E suas principais patologias, tá? Bom, a articulação metacarpo-falângica basicamente compõe do tendão extensor, tendões flexores superficial e profundo, a placa volar, a polia digital, a banda sagital, o ligamento intermetacarpal profundo, os ligamentos colaterais principal e acessório, e os músculos lumbrical e interósseos, tá? Então, os ligamentos colaterais e placa volar. Aqui são as placas volares que ajudam a estabilizar, basicamente no movimento de hiperextensão, tá? As articulações, tanto metacarpofalângica quanto a interfalângica proximal. Os ligamentos colaterais, tanto o principal quanto o acessório, tá? O acessório se liga na região da placa, tá? Placa volar, ultrassonograficamente, se caracteriza por uma banda ecogênica, tá bom? Aqui, no corte de ressonância, a gente vê aqui os ligamentos colaterais, tá? E aqui na região, pelo aspecto ultrassonográfico, tá? Uma lesão clássica que eu já peguei na atividade clínica é a lesão da banda sagital. Esse tipo de lesão nessa região metacarpofalângica é a lesão do boxeador. O que acontece? O tendão extensor central, na posição de punho cerrado, se uma das bandas sagital estiver rompida, vai haver um deslocamento tanto para face ulnar ou radial, tá? Dependendo de que lado que for lesado a banda sagital, tá? Ok? Tá? Então, lembrar, se houver um quadro clínico da pessoa ter dado um soco e a partir daí ter alteração na região tendínea ou dor, sempre fazer o estudo dinâmico com o punho cerrado para ver se há uma lesão da banda sagital. Eu peguei uma vez clássico e inclusive foi bem interessante, viu? Tá. Outro achado que vem no consultório é na lesão do ligamento colateral
ulnar do polegar, tá? Aqui é o polegar, aqui é a face radial, aqui é a face ulnar. Geralmente ocorre em esquiadores, tá? Ou classicamente a gente chama de lesão de gamekeeper thumb, né? Que é a lesão dos caçadores, aqueles caçadores que apertam o pescoço do animal. Essa lesão classicamente foi dado o nome por isso. Mas só para relembrar que a articulação metacarpofalângica do polegar tem umas particularidades, quais sejam. Eles têm sesamoides, tá? Os ligamentos colaterais acessórios se fixam sobre os sesamoides. Tem uma aponeurose do adutor do polegar que passa sobre o ligamento colateral ulnar e se une ao tendão extensor, tá? E a lesão de Stener nada mais é do que a interposição do ligamento colateral ulnar rompido sobre a aponeurose do adutor, e que dá o sinal clássico da lesão em ioiô, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, como falamos, aqui está o ligamento colateral ulnar do polegar na metacarpofalângica. Sobre ela está a aponeurose do adutor, ok? Tá? Sempre que você for avaliar no estudo ultrassonográfico, lembra da anatomia, pegar o maior eixo e identificar a aponeurose do adutor, porque sob ela estará o ligamento colateral ulnar, ok? Tá? Então tem uma posição um pouquinho oblíqua, tá? E basicamente o que acontece? O mecanismo de lesão é uma abdução forçada com extensão do polegar. Você vê que a força geralmente ocorre em lesões por esqui, tá? E o que acontece? Aqui a aponeurose adutora e o ligamento colateral ulnar, tá? Então esse é um aspecto normal, tá? Você vê, identifica a aponeurose adutora, aí você consegue ver ele por inteiro, ligamento colateral ulnar, tá? Bom, tem vários níveis de lesão, tá? Aqui está o ligamento colateral ulnar, normal. Pode ter um certo estiramento com espessamento, tá? Aqui já tem uma rotura parcial, tá? Uma descontinuidade parcial. Aqui já é uma rotura completa, mas sem interposição sobre a aponeurose adutora, que está aqui, né? Tá? E é interessante sempre avaliar o grau de rotura de retração, tá? E aqui é aquele sinal do ioiô clássico, tá? Que fala a respeito da lesão de Stener, onde há uma interposição da aponeurose adutora e o ligamento fica superficialmente a ela. Isto é necessariamente cirúrgico, a lesão de Stener, porque senão vai ter uma incapacidade funcional crônica, se cicatrizar, não vai dar para cicatrizar de forma funcional, ok? Tá. Bom, como a gente falou, né? Aqui tem uma rotura completa, né? Tal. Tá vendo aqui? Tá. E aqui já todo aquele macerado do ligamento.
Você pode ver aqui, ó, tá vendo? Tá. Que da mesma forma, ó, perceba bem que a gente não vê o ligamento colateral ulnar, tem líquido ao redor, e esse macerado aqui nessa região. Então, na verdade, você tem que, se puder, se tiver condições, fazer o exame com estresse em abdução. Muitas vezes o paciente não aguenta, porque pode ter muita dor. Mas se der para fazer, faça, porque talvez acentue melhor a visibilização para caracterizar melhor a lesão, tá? Que é a manobra de Bordet, essa manobra de estresse em abdução, ok? Tá? Então aqui, ó, espessado, tá? Corresponde a estiramento, e aqui já com uma rotura parcial, ou quase até completa nesse terceiro aqui, tá? Aqui já uma rotura completa, você vê que tem uma certa retração, tá? E aqui, ó, na região da metacarpo falângica, essa massa ligamentar, que lembra até um ioiô, tá vendo? Tá? Corresponde a esse, tá? Bom, aqui repetido, né? Numa fase mais crônica, ó, espessamento, né? Os tendões flexores. Os tendões flexores, a gente encontra o profundo, que se insere na interfalângica distal. Perdão, o superficial, o profundo se insere na região distal, e o superficial ele se insere na interfalângica proximal, tá? Então o que você vai ver, tá? Aqui no corte de ressonância magnética, o superficial se insere até a porção proximal, e o profundo ele vai se superficializar a partir dessa altura da falange proximal e média. Ele já vai superficializando. Por quê? Porque ele vai se inserir na falange distal, tá? Profundo, tá? Só para você ver, na região metacarpofalângica, o flexor superficial fica superficialmente, o flexor profundo fica profundamente, e à medida que você vai caminhando da falange proximal para a média, o superficial ele vai se aprofundando. Por quê? Porque ele vai ter que inserir na falange média, entendeu? Perceba bem que o número 2, ele vai se inserir, que é o flexor superficial, ele vai se aprofundando e vai se inserir na base da falange média. E o profundo, ele vai se superficializando para inserir na falange distal. Lembrando que, quando você for avaliar os tendões flexores dos dedos, se você tiver um transdutor de alta resolução dedicado com uma frequência de 17 MHz ou maior, você pode usar, que vai ter uma melhor resolução, tá? Aqui é o mesmo aspecto, né? Superficial profundo, e cada vez mais que a gente vai seguindo, vai vendo aprofundamento dos tendões superficiais e uma superficialização do profundo, ok? Tá? Bom, entorses na região da metacarpofalângica, além do ligamento colateral
ulnar, o ligamento colateral radial geralmente é mais comum, tá? Pode estar associado à lesão da banda sagital, como a gente viu na lesão do boxeador, tá? Pode estar associado à lesão da placa volar, que é aquela estrutura na região que fica entre as articulações metacarpofalângicas e interfalângicas, né? E pode ter lesão das polias, que a gente vai ver, tá bom? Tá. E classicamente a gente vai ver o quê? Espessamento, heterogeneidade, descontinuidade eventualmente dos ligamentos, tá? O que procurar se o paciente chega com o quadro? Ah, doutor, eu cheguei, tive um entorse na interfalângica proximal ou distal. Você sempre tem que avaliar na região volar a placa volar, os ligamentos colaterais, tá? E os tendões, tá? Relembrando que há várias variantes de bainha sinovial e bolsas, como a gente já citou, tá? Que justamente, além da redução do atrito e permitir a melhor deslizamento dos tendões, o líquido sinovial permite a nutrição tendínea também, tá? Polias digitais. As polias digitais podem ser anulares, que ficam nessas regiões das metacarpofalângica, polia 1, 3 e 5, respectivamente nas interfalângicas proximal e distal. E a 2 e a 4 nas diáfises da falange proximal e média, ok? Tá? A função das polias, quais seriam? Melhorar o mecanismo flexor. Por quê? Porque permite que o tendão continue junto à estrutura óssea, tá? Porque imagina se ele estivesse frouxo, o mecanismo flexor não seria tão eficiente quanto se estivesse junto, rente à estrutura óssea, ok? E as polias cruzadas, que ficariam nessas regiões das interfalângicas proximal e distal. Tá? Também, lembrar que é interessante sempre usar os tradutores de alta resolução, relembrando aqui a polia A1, A2, A3, A4, A5. As que eu costumo ver espessado e ou lesionado de forma direta, geralmente são a A1 e A2, que eu mais vejo, tá? E é interessante como, nos casos de lesão de polia, que geralmente é observado naqueles pessoal que classicamente faz escaladas com a mão, é a lesão clássica de polia. O que a gente pode ver, além da não caracterização da polia, é o aumento do espaço entre a estrutura óssea e o tendão. Dependendo do local, por exemplo, ó, perceba aqui, ó, perceba que o paciente flexionando, há um aumento da distância entre o tendão e a superfície óssea, tá? Esse é um sinal indireto de lesão de polia, tá? Então, sempre que houver suspeita de lesão de polia, pede para ele fazer um movimento dinâmico de flexo-extensão, para ver se aumenta ou não a
a distância entre o osso e o tendão, tá? Bom, como disfunção do mecanismo do flexor, a gente já vai ver tendinite, tendinossinovite, rotura das polias que a gente já comentou, dedo e gatilho e do puitrem que a gente já comentou no punho. Rotura do tendão flexor, geralmente por lesão direta, né? Tal, né? E vocês estão lembrados que tem toda aquela questão do flexor profundo que se superficializa e o superficial que se aprofunda. Então, geralmente, eles classificam onde está a lesão. Zona 1, zona 2, tá? Por quê? Porque na zona 1 é só o tendão flexor profundo que é cometido. Na zona 2 é o superficial e profundo, que é o local mais comum, inclusive, na zona 2, tá? Tá? E que tem pior prognóstico, tá? Nessa zona 2, tá? Então perceba que aqui ocorreu o quê? Uma rotura do flexor profundo por lesão de alto impacto, né? Flexão à resistência, tá? Perceba que o corpo distal da palma da mão, na seta, está roto, tá? E a porção proximal é mal delimitada no antebraço, entendeu? Aqui está a região, o corpo distal, a região do antebraço, o terço médio do antebraço, nessa região. Perceba que o corpo está aqui e a rotura aqui na falange média está aqui nessa região. Então, sempre que você vir uma rotura do tendão flexor, tanto superficial profundo, percorra até a região distal do antebraço, porque o coto tendíneo pode estar, o coto proximal, aliás, pode estar na região do antebraço, ok? Tá? Dedo em gatilho, muito frequente a queixa clínica e o aparecimento das clínicas, tá? O que acontece? A pessoa, ao flexionar, sempre como se fosse um gatilho, ele consegue, após muita força, flexionar. E o que acontece? É por alguma alteração do continente e do conteúdo. Tanto que muitas vezes a gente chama de tendinossinovite estenosante. Por quê? O continente é menor do que o conteúdo, que é o tendão, que não consegue passar pelo túnel da bainha sinovial, tá? E tem como diagnóstico diferencial cisto sinovial, nódulo do Puitren, nódulo reumatoide, tá? E está muito associado à artrite reumatoide, doença diabetes mellitus, osteoartrose, tá? Eventualmente hipotiroidismo também, tá? Dedo em gatilho. Geralmente pacientes com microtraumas repetitivos de movimento em extensão e flexão, que resulta no espessamento da bainha do tendão flexor e também, eventualmente, da polia A1, no nível da articulação metacarpofalângica. Ok? Tá? Como achados ultrassonográficos, em 50% tendinose ou tendinossinovite, espessamento da polia A1, praticamente 100%, hipervascularização da polia A1, na verdade, eu raramente vi, sinceramente, mas
aqui está dando como sendo muito frequente. Cisto de bainha muito frequente, eu sempre vejo, tá? E o que considera-se medida normal da polia A1? É meio milímetro, é muito fino. Então, quando você vir que está espessado, você vai ver que realmente a polia A1 vai estar espessado, porque o normal é meio milímetro, o normal, tá? Aqui os cistos de polia, tá? Ou cisto de bainha, tá? Que eventualmente pode prejudicar o momento de flexão, entendeu? E sempre que há o gatilho, eu peço para ela fazer um mecanismo de flexo-extensão. Por quê? Porque se eu vir um cisto de polia ou cisto de bainha, para ver se ele está atrapalhando o mecanismo flexor ou não. Às vezes sim, às vezes não. Tá? Porque o cisto de bainha eventualmente pode estar acompanhando e interrompendo o mecanismo flexor. Ok? Cisto sinovial aqui, né? Doença de Dupuytren, como a gente falou, geralmente é aqueles escaladores, né? Tá muito relacionado também, tá? Não só aquelas lesões de polias, mas a doença de Dupuytren muitas vezes, além de casos idiopáticos, está relacionado também a escaladores também, tá? Outra coisa que a gente tem que sempre avaliar é a avaliação da sinóvia nos casos de artrites inflamatórias, tá? Sempre ver se tem erosões ósseas, tá? Dependendo do grau da vascularização, a gente pode classificar em grau 1, 2 e 3, tá? Como falamos, nos casos de tenossinovite e bursite, é imperativo a gente avaliar não só a morfologia dos achados, ósseos, tendíneos e bainhas, como também colocar o Doppler colorido ou Power Doppler, que é mais sensível, ok? Tá? Como falamos, sempre avaliar erosões, tá? E outros achados que é comum encontrar é pacientes que relatam que foi trabalhar no jardim e uma ponta do espinho da rosa eu senti alguma coisa entrar, ou mesmo assim farpas metálicas ou de madeira, entendeu? Então sempre que houver a suspeita de corpo estranho, é super comum e o ultrassom é o melhor método para você ver o corpo estranho, porque você vai ver uma estrutura linear e ecogênica, ok? Corpo estranho. Tumor de células gigantes da bainha sinovial. É uma forma localizada da sinovite vilonodular pigmentada, geralmente de 30 a 50 anos, tá? Geralmente volar do lado do tendão flexor, tá? E dependendo do tamanho, pode elicitar uma remodelação óssea, ok? Tá? Geralmente é uma formação hipoecogênica e geralmente pouco vascularizado, pode ter ecos internos, tá? Tumor de células gigantes da bainha sinovial, TGC, tá? Outro achado de algum processo expansivo, sempre colocar o Doppler, porque pode ser um hemangioma, tá? Bem vascularizado, tá? Vamos agora falar um pouquinho sobre aparelho extensor.
a gente não vai falar em tendão extensor nos dedos, mas sim aparelho extensor ou mecanismo extensor. Por quê? Porque é bem complexo, né, o mecanismo extensor, tá? Na região da metacarpofalângica, a gente sempre vai ver o tendão extensor central, tá? E você vai ver como é complexo o mecanismo extensor. Porque o tendão extensor central, ele vai se inserir, ele passa na metacarpofalângica e vai se inserir nessa região da interfalângica proximal. E aqui tem aquelas expansões extensoras, tá? Que são do mecanismo extrínseco, e você vai também ver os componentes intrínsecos do mecanismo extensor, tá? O que seria o tendão do componente extrínseco? São os tendões extensores provenientes do antebraço, ou seja, tendões extensores dos dedos, do dedo indicador, do dedo mínimo, tá? Que seria aqui, ó, junto com o tendão central, se insere aqui. E aqui ele emite umas expansões extensoras, tá? Agora o componente intrínseco é o resultado intrínseco. Por que chama intrínseco? Porque vem dos músculos lumbricais interósseos, ok? Tá? Também lança expansões extensoras, de tal forma que tem um componente que se insere junto ao tendão central, tá? E também outras expansões extensoras que se inserem no tendão terminal junto à interfalângica distal, ok? Como falamos, lumbricais e interósseos, ok? Só para situar o componente extensor extrínseco que vem do antebraço, ele corrobora mais na extensão da metacarpofalângica, enquanto que o tendão extensor do componente intrínseco dos lumbricais e interósseos, ele faz os movimentos finos, mais precisos, que acomete mais, que atua mais nas regiões distais, ok? E aqui tá os dois juntando, tá? Tendão conjunto, tá? Intrínseco, extrínseco. E aqui você pode ver dos três níveis. Aqui o tendão extensor central na metacarpofalângica, tá? Aqui a inserção do mecanismo extrínseco do tendão central na interfalângica proximal, e tem uma colaboração do componente intrínseco nessa região também. E agora do tendão mais distal, na interfalângica distal, a gente vai ver o tendão terminal, que é composto, obviamente, tanto pelo componente extrínseco quanto intrínseco. Ok? Tá?
As fibras transversas e a banda sagital têm o objetivo de estabilizar o mecanismo extensor, tá? Porque tem aquelas expansões, extensores. E como é que você vai estabilizar? Justamente pelas fibras transversas e a banda sagital, ok? Que a banda sagital, inclusive, a gente já comentou lá da lesão do boxeador. Estão lembrados? Tá? Bandas transversas. E aqui na região distal tem o ligamento triangular, que também serve de estabilização, entendeu? Nessa região, tá? Entre elas, também tem as conexões intertendíneas, tá? Que também servem para estabilização, tá? Vamos falar a respeito um pouquinho sobre as lesões dos tendões extensores, que precisa saber. Lesão em dedo de martelo, lesão em botoeira e lesão em pescoço de cisne. Lesão de dedo em martelo, classicamente, é por lesão traumática, geralmente jogando basquete, vôlei, a bola bate bem na região da falange distal e leva a uma rotura do tendão, e que pode ter avulsão óssea também, tá? Por isso que é interessante fazer ultrassom, né? E o dedo fica com o aspecto do dedo em martelo mesmo, né? Então. E dependendo do grau, a pessoa pode colocar uma tala, mas também eventualmente tem que fazer cirurgia. Por quê? Porque se há uma rotura sem avulsão óssea, é uma coisa. Com avulsão óssea, já muda de aspecto. Então, é interessante, sempre que for avaliar, se é o componente de avulsão óssea ou não, tá? No dedo em martelo, tá? Ok? Ok? Estudo radiográfico. Aqui a gente vê o dedo em martelo crônico. Eu já vi casos que a pessoa rompeu tudo e não operou, preferiu não operar e o paciente sempre fica com uma leve flexão na interfalângia distal, né? E o que acontece? Nessa região tem fibrose, pode ter o aspecto de espessamento, mas o mecanismo extensor não é tão funcionante assim, tá? Outra lesão que a gente tem que saber é a deformidade embotoadeira. No que consiste? Na rotura completa do tendão extensor central, tá? E o que o paciente vai ter? O paciente vai ter uma deformidade nessa região da interfalângica proximal, né? E na região distal, tá? O que vai predominar? Componente flexor, concorda comigo? Então vai ter uma flexão nessa região e uma hiperextensão nessa falange distal, ok? Vai ter repetindo, uma flexão na interfalângica proximal e uma hiperextensão nesta interfalângica distal, ok? Também geralmente por trauma direto ocorre essa lesão. Então você vê nessa região
que é uma rotura completa do tendão extensão central nessa falange, na extensão da falange média. Ok? Tá? Perceberam? Essa região? Uma flexão, uma hiperextensão. Dedo embotoadeira. A deformidade em pescoço de cisne já é um mecanismo mais complexo. Ainda é uma deformidade relacionada ao mecanismo extensor, em que há um desbalanço entre o mecanismo intrínseco e extrínseco do mecanismo extensor, ok? E pode estar associado a o quê? Lesão da placa volar, algum componente grau de rotura do flexor dos dedos, tá? De tal forma que há uma hiperextensão na interfalange proximal e uma flexão na falange distal, ok? Tá? Então, embora tenha uma deformidade em flexão, não necessariamente queira dizer que seja uma rotura da placa volar, por exemplo, entendeu? Mas um desbalanço entre o mecanismo intrínseco e extrínseco extensor, ok? Por isso que é mais complexo essa deformidade, ok? Tá? Outra queixa muito comum é o tumor glômico. O tumor glômico que é? É um hematoma, né? Um tumor benigno, né? Dos corpos glômicos, que são responsáveis pela sensação de temperatura e tem componente vascular, nervoso e epitelial também, tá? O que acontece? Geralmente é na região dorsal e na falange distal, ok? Tá? O que você vai ver? Uma formação na falange distal, na região dorsal, e comumente tem vascularização. No caso, não colocaram o Doppler, mas muito comum ter vascularização, ok? Tá? Por quê? Porque tem anastomoses arteriovenosas no leito capilar, entendeu? Tá? Então, o glômus o que é? Uma estrutura neuromiovascular, tá? Responsável pelo componente de temperatura, avaliação termostato, né? E que pode estar sendo achado comumente na região distal, a falange distal, ok? Tá? Bom, vamos fazer alguns testes. Paciente com parestesia na face palmar, do primeiro ao quarto dedo, incluindo a face dorsal destes dedos. Face palmar, do primeiro ao quarto dedo, incluindo a face dorsal e ponta desses dedos, o que você já pensa? A síndrome do túnel do carpo, que é a forma mais comum de neuropatia, tá? É a compressão do nervo mediano no interior, tá? Mais em mulheres que em homem, tá? Cursa com parestesia, hiperestesia do primeiro ao quarto dedo, e em casos avançados pode ter fraqueza ou perda de força muscular, ok? Critérios qualitativos.
o nervo se apresenta hipoecogênico, há um afilamento do nervo mediano, tá? Com aumento da área distal e proximal, como a gente viu anteriormente, tá? E há um aumento na área de seção transversa do nervo mediano. Geralmente o método direto é feito na região proximal do túmulo do carpo, escafoide pisiforme, ok? Como diferencial do espessamento do nervo mediano, a gente tem um fibrolipoma neural, tá? Que é um espessamento, é um tumor no caso, né? A gente tem que ter como diagnóstico diferencial, especialmente quando é muito ecogênico, indicando que possa ter um componente lipomatoso, ok? Tá? Perceba então, ó, como o nervo mediano está espessado aqui, tá? O paciente relata dor com dificuldade para dobrar e esticar o terceiro dedo da mão direita, por vezes permanecendo com o dedo fletido e com necessidade de ajuda para esticá-lo. O que vocês pensariam? Dedo em gatilho, também chamado de trigger finger, tá? É um tipo de tenossinovite estenosante, como falamos, microtraumas repetitivos com movimentos de extensão e flexão, que cursa com espessamento da bainha do tendão flexor da polia A1, geralmente da metacarpo falângica, tá? Ok? Aqui a gente vê o quadro clássico de espessamento e tal. Pode ter um quadro aqui na região do polegar, tá? E que piora ao torcer um pano, tá? Qual seria a queixa? É a tenossinovite do primeiro compartimento, ok? Tá? Também chamado a tenossinovite de Kervan, tá? Abdutor longo e extensor curto do polegar, ok? Só relembrando que é interessante sempre avaliar tanto na porção proximal quanto um pouquinho mais distal, tá? E geralmente, não infrequentemente, eu vejo pacientes que são dentistas, que usam muito o movimento de oposição, abdução do polegar, aquela síndrome do BlackBerry, do celular, que o paciente pega o BlackBerry e fica digitando com o próprio polegar, tá? Isso é muito comum. Ou dentistas que fazem muito um movimento de pinça, tá? Bom, dos compartimentos extensores do punho, qual é a estrutura apontada pela seta? Perceba bem essa estrutura. Que compartimento que é? Lembra daquela estrutura óssea? É o tubérculo de Lister, que divide o segundo e o terceiro. De tal forma que do lado do terceiro tem essa estrutura que é o quarto compartimento extensor, né? Então basicamente é o terceiro compartimento extensor, ok? Tá? Qual é a patologia evidenciada abaixo na ultrassonografia do punho e sua localização mais frequente? Aqui, classicamente, não tem dúvida.
Você vê uma formação cística anecoica na região dorsal. O que seria? Cisto gangliônico, ok? Tá? Corresponde a mais de 70% das formações expansivas, segundo a quarta década, muito mais frequente na região dorsal. Na região volar, sempre olhar se está relacionado à articulação